cuidado com as pessoas antes, durante e depois da emergência tem ganhado voz firme aqui na Alerj. Um deputado estadual tem se destacado por transformar demandas urgentes em propostas consistentes. Seja ao propor um plano tático para o uso adequado de escolas como abrigos temporários, seja ao lutar por mais dignidade no valor do aluguel social para quem ainda espera por moradia definitiva, sua atuação combina sensibilidade social com responsabilidade legislativa. E quando o tema é futuro, ele também aponta caminhos. Quer incentivar novos educadores, valorizar quem forma, garantir quem ensina também ser amparado. Hoje vamos conversar com um parlamentar que conhece as dores do seu território, dialoga com movimentos sociais e traduz necessidades em ação. Seja bem-vindo, deputado estadual Sérgio Fernandes. Obrigado, alegria enorme estar aqui na TV Alerj, a todos vocês que estão acompanhando esse bate-papo, essa entrevista, onde a gente vai poder aqui estar expondo o nosso trabalho, as nossas convicções, tudo aquilo que a gente defende, que a gente acredita e utiliza o nosso mandato justamente para isso, para dar força e para dar voz aos anseios do povo. Deputado, era um sonho, nós vemos o senhor está no seu segundo mandato, era um sonho seu, desde o senhor jovem, notadamente, vê-se, né? Um deputado jovem, competente, bastante atuante aqui na casa. Era um sonho desde criança. Como é que surgiu esse seu mandato já na segunda incursão aqui? Bom, na verdade, se a gente falar aqui que a gente sonhou em ser deputado, a gente não está aqui falando com a verdade. A gente sempre trabalhou com a política, a gente sempre esteve próximo da população, mas sou advogado, sou formado em Direito e trabalhei sempre assessorando políticos, representantes do povo e tive a oportunidade de iniciar um trabalho e uma trajetória que me orgulha muito, que foi trabalhar com um deputado aqui nessa casa, Pedro Fernandes, foi deputado por 3 mandatos, e diante dessa nossa parceria, desse trabalho em conjunto, quando ele decide um novo desafio, que foi ser candidato a governador, ele me faz o convite a ser candidato a deputado estadual no seu lugar, para dar continuidade ao legado da sua família, uma família que eu tenho um orgulho enorme de carregar esse sobrenome, é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é uma honra e uma alegria, que é a família Fernandes, que teve Pedro Fernandes deputado nessa casa por 10 mandatos, e nós temos a nossa vereadora Rosa Fernandes por 9 mandatos, representando o povo do subúrbio na Câmara Municipal. Então, foi uma trajetória que foi construída com muita naturalidade, com as oportunidades que a vida vai apresentando para cada um de nós. A gente aproveita essas oportunidades e segue o nosso trabalho, mas sempre com muito foco em manter o legado da família Fernandes, que é um legado de muito trabalho, de diálogo, de proximidade com a população, para que a gente possa estar, de fato, fazendo com que a política mude de verdade a vida do próximo, a vida da população. Fica aqui o nosso abraço também para a Rosa Fernandes, que já fiz Rádio Utopia ao lado dela, ela é um fenômeno da natureza. E o Pedro, filho dela, também, que esteve aqui conosco. Eu sou suspeito para falar dos dois, mas além de um abraço aqui, eu mando um beijão para os dois, que eles sabem que eles moram aqui no meu coração. O senhor tem um projeto do aumento do auxílio moradia. Conta um pouco para a gente em que pé que está isso agora. Bom, o auxílio moradia ele tem como objetivo acolher as famílias vítimas de tragédias naturais que acontecem no Estado, infelizmente, ao longo dos anos, para que elas possam ter temporariamente uma casa, uma moradia, até que o Estado faça a desinterdição ou o município faça a desinterdição da casa daquela família, ou até mesmo construa novas residências. Infelizmente, as tragédias, a gente pode falar aqui da tragédia de 2011, que a gente tem família que recebe aluguel social daquela época, ela recebe um determinado valor. Outras famílias de fatos posteriores recebem de um outro valor. E a gente tem uma grande discrepância no Estado de diversos valores, que vão de R$400 até R$800. E, por outro lado, você imagina uma família de 2011 que recebe o seu aluguel social, passados esse tempo todo, ela continua recebendo a mesma coisa. O aluguel aumentou, a condição de moradia mudou e a gente precisa, além de ter uma isonomia no tratamento de todas essas famílias, a gente precisa também aumentar esse valor para que ela consiga manter a qualidade da sua moradia, para que ela possa ter a sua família num local adequado de maneira não permanente. Aluguel social ele é importante, ele precisa ser reajustado, o poder público precisa ter uma atenção a isso, mas eu sempre falo que aluguel social não é uma política pública.
Aluguel social é uma ferramenta que o Estado usa momentaneamente, num momento de tragédia, num momento de necessidade de acolhimento, num momento emergencial, para depois ele, de fato, poder garantir uma moradia permanente para aquela família. E a gente não pode ter no Estado diversas famílias, em diversos locais do Estado, seja na capital, seja no interior, recebendo ou um aluguel defasado ou valores diferentes. Isso acaba criando um abismo social muito grande e a gente procura, com essa medida, com essa proposta que a gente apresenta aqui na casa, chamar a atenção do poder público, convocar todos os deputados para esse debate que ele tem justamente essas duas vertentes. Uma, que é a equidade no tratamento de todas as famílias que fazem jus, né, a esse benefício social. E segundo, a gente compreender que o aluguel social não pode ser encarado como uma política pública. Ele é uma ferramenta pontual para que a gente possa atender e acolher aquelas famílias no momento duro, no momento difícil, no momento de perda, muitas das vezes não só material, mas também perda de vidas. Mas a gente precisa ter, sim, uma política pública habitacional, de construção de unidades, de entrega de unidades, para que essas famílias possam estar, aí sim, num lugar digno, permanente, onde eles possam voltar a ter o pertencimento da onde estão, da onde moram e, de alguma maneira, reconstruir a sua história. O senhor é um deputado com uma capilaridade enorme, né? No Rio de Janeiro, na capital, em vários bairros, o senhor teve votos, uma votação expressiva ali com a família Fernandes e pelo senhor também. Mas eu queria focar agora na cidade serrana, Petrópolis, Teresópolis, que num passado recente houve as tragédias que todos nós sabemos. Então, como é que está o reajuste desse aluguel social especificamente na cidade, inclusive de onde o senhor é oriundo, né? Isso, a gente é nascido e criado em Petrópolis, a nossa família está na cidade de Petrópolis, a gente sofre muito toda vez que chove muito em Petrópolis. A gente procura fazer também aqui na Alerj um trabalho de prevenção, a gente vai ter oportunidade de estar falando um pouco isso. Mas acontece em Petrópolis, Teresópolis, aqui na capital também, justamente isso. Nem sempre cabe ao município, a maior parte das vezes cabe ao governo do estado o pagamento desse aluguel social, mas às vezes o município, quando vê que a situação está muito difícil, ele vai lá e complementa também. Então aquela família recebe um pouco mais. O que acontece com tudo isso? A gente acaba não tendo uma condição igual para todos. O que a gente busca, mais uma vez, com esse projeto de lei, seja o município complementando, seja o estado reajustando, as famílias merecem receber o melhor valor possível, mas que todas as famílias recebam o mesmo valor e esse valor não pode estar defasado. E tem famílias recebendo hoje um valor muito defasado. Você pode imaginar famílias recebendo, pagando um aluguel com R$400, as condições com que elas estão. E a gente precisa lembrar que essas famílias, num passado recente, foram vítimas de tragédia, da questão toda do tempo, muitas das vezes da chuva, perderam seus bens materiais, saíram de suas casas, algumas perderam familiares. Então a gente precisa ter esse compromisso social com essas famílias, lembrando mais uma vez da necessidade de construção das unidades habitacionais para garantir moradia digna para essas famílias. Esse é o principal objetivo. A questão do aluguel social ela precisa ser temporária e a nossa luta agora é para que a gente tenha uma isonomia no tratamento de todas as famílias com relação ao valor pago, que para muitas encontra-se defasado. O senhor poderia dizer, então, que o seu projeto prepara o Estado para o imprevisível? Prepara o Estado, mas ao mesmo tempo busca sensibilizar e demonstrar a importância dessa ferramenta e, ao mesmo tempo, fazendo aqui uma crítica muito pontual e, ao mesmo tempo, construtiva, que essa ferramenta do aluguel social não pode ser uma política pública. Uhum. Nós, homens públicos que representamos a população, a gente não pode entender que ao pagar um aluguel social, seja de qual valor for para determinada família, aquele problema está resolvido. Essa família não pode ficar nessa bengala, nesse cabide para o resto da sua vida e nessa incerteza de como vai ser no próximo ano, no próximo governo, nos próximos governos. Lembramos bem, a gente está falando aqui de família já de 2011, nós estamos em 2025, de 2011 até agora a gente já enfrentou diversas tragédias e novas famílias ingressam no aluguel social. Então é um problema que a gente precisa debater com muita responsabilidade, chamar a atenção do gestor público enquanto poder executivo, a gente, enquanto deputado, fazer as nossas cobranças, fazer as nossas fiscalizações, apresentar os nossos projetos de lei para que o aluguel social seja essa ferramenta temporária, início, meio e fim. O que a gente mais quer é garantir a dignidade para essas famílias,
numa moradia digna e lá ela tendo a certeza que ela não está em área de risco, que uma nova chuva pode ocasionar de novo perdas para essa família. E qual é o maior impasse para tirar essa ideia do papel? Olha, além da questão orçamentária e financeira, a gente aqui não pode contar história, a gente está falando de aluguel social, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de recursos. Então, o que precisa é justamente a gente reorganizar todo esse processo, porque quando você tem o aluguel social durante muito tempo, gasta-se dinheiro com a mesma família durante muito tempo. Se a gente começar a compreender que a gente pode pagar um aluguel social maior, um aluguel social mais justo, mas aquele aluguel social ele perdura para aquela família somente durante um período, gasta-se menos. A grande questão é que nós temos famílias, como eu já disse aqui, desde 2011, recebendo o aluguel social e que até hoje não tiveram a sua moradia entregue pelo Estado. Então, essa política habitacional ela precisa caminhar lado a lado com o pagamento do aluguel social para que a gente possa fechar todo esse ciclo de acolhimento da família, pagamento do aluguel social e depois entrega da moradia. O déficit, por exemplo, na cidade de Petrópolis hoje, tanto de quem perdeu as suas casas ou quem mora em área de risco, que a gente precisa também ter essa compreensão. A gente tem famílias que moram em área de risco, apesar de não estarem usufruindo do aluguel social hoje, numa próxima chuva elas podem perder ali sua casa, perder seus bens e precisar utilizar o aluguel social. Então, quando a gente fala aqui de um déficit habitacional de 60, 70, 80 mil para a cidade de Petrópolis, região serrana, a gente está falando da necessidade de construção de muitas moradias que também demanda tempo. Então, em vez de esperar essa casa própria, seu projeto privilegia o agora, né? O projeto privilegia o agora, mas com o compromisso de que a casa própria venha logo em seguida, de que haja esse planejamento. Senão, mais uma vez, o aluguel social se torna não uma política pública, mas se torna um gasto mensal, fixo e permanente para o Estado. E sobre os abrigos nas escolas? Conta um pouco para a gente o seu olhar, deputado. Bom, o meu olhar, e aí a gente puxa muito, para a área da educação que a gente acredita, que a gente defende, como ferramenta de mudança, como ferramenta de transformação social, educação se fazendo com os profissionais de educação valorizados, porque eu sempre digo, só existe educação se tiver aluno em sala de aula e os profissionais de educação dentro da escola. Senão, aí acaba sendo algo muito abstrato. A educação de verdade é essa. E esses profissionais precisam ser valorizados. E sempre que há uma iminência de uma forte chuva, por exemplo, a gente sabe que as nossas escolas públicas acabam sendo os pontos focais para que aqueles desabrigados, em determinado momento, tenham ali o seu teto para poder ficar ali protegido. E o que a gente percebe muitas das vezes, principalmente nas grandes catástrofes, é que isso às vezes demora muito, essas famílias ficam muito dentro das escolas. E a gente precisa entender dois fatores. Um é que quando essas famílias estão na escola, usufruindo daquele espaço, há toda uma utilização de uma maneira diferente do que estão acostumados. O que eu quero dizer com isso? Quebra-se banheiro, utiliza-se mais a cozinha, usa-se mais aquele ambiente escolar que não para os alunos. Enquanto essas famílias saem, os nossos diretores precisam, de alguma maneira, ter o suporte necessário para reparar toda aquela utilização que foi feita da escola. E o segundo ponto é que isso também não pode ser feito de uma maneira muito extensa. Não chega a ser permanente, mas precisa ter, de uma maneira rápida, um início, meio e fim. Para quê? Para que as nossas crianças não fiquem sem aula, sem saber para onde ir, depois que passar esse período de chuvas. Então, a gente entende a importância, muitas das vezes, da escola como abrigo, mas a gente também defende muito de que essa não pode e não deve ser a única opção, porque a gente não sabe, talvez, por quanto tempo elas vão ser utilizadas, mas caso tenham que ser utilizadas, a gente precisa ter um regramento, tanto para os diretores que fazem a gestão dessa escola. A gente teve casos em Petrópolis, na chuva de 2022, que num primeiro momento até os alimentos da merenda precisou ser consumido por aquelas pessoas que lá chegavam num momento desesperador. E aí, como presta-se conta disso? Uma emergência. Como que ferramentas o diretor tem para poder prestar conta, que amparo que ele tem da Secretaria de Estado de Educação depois para ter um novo recurso para poder adquirir aquela merenda. Então isso, nesse momento em que as famílias estão muito agoniadas e sofridas, a gente precisa ter previamente um regramento de como isso vai funcionar, para que a gente tenha ali a segurança jurídica, a ordem, a organização, para que isso aconteça da melhor forma possível, mitigando, minimizando todos os impactos. O senhor acha que hoje as direções das escolas estão preparadas minimamente
para uma recepção desse porte? Olha, a gente falar em preparo, acho que seria muito forte. É óbvio que todas as nossas diretoras da rede estadual e das redes municipais, elas são sempre muito sensíveis e estão de coração aberto. Mas, assim, treinadas, capacitadas, orientadas, eu acho que falta a gente estimular mais esse tipo de ações para que, de fato, haja um preparo técnico para essas diretoras poderem abrir suas escolas, receber muitas das vezes a Defesa Civil, receber muitas das vezes outros órgãos do Estado. Não entra, a diretora simplesmente não abre só a escola. A gente precisa entender que entra a Defesa Civil, entra a assistência social, entra a própria habitação para o cadastro dos aluguéis sociais. Então precisa ter toda uma organização, toda uma dinâmica para que tudo isso aconteça da maneira mais ordeira possível, com sensibilidade com aquelas famílias que estão num momento muito sofrido e precisam desse olhar bem especial do poder público, mas a gente precisa ter um regramento. Essa lei busca justamente isso, garantia para as diretoras, para os profissionais de educação das nossas escolas, como vai funcionar todo esse processo do início, meio e fim, para que o quanto antes essas famílias possam ser destinadas para outras localidades e a escola volte a ter a sua normalidade, que é receber os nossos alunos. Deputado, eu quero falar sobre o projeto Os Educadores do Amanhã, mas nós temos que ter um breve intervalo, então eu vou pedir para o senhor só segurar essa ideia e a gente volta já já com o deputado Sérgio Fernandes. Fique conosco. De volta com a LERJ Entrevista hoje com o deputado estadual Sérgio Fernandes e fomos para o intervalo tratando do projeto Educadores do Amanhã. Deputado, conta pra gente de onde surgiu a ideia e onde estamos nesse momento nesse projeto seu. Bom, a ideia surgiu por dois fatores muito básicos. Primeiro que, ao olhar os educadores de hoje desvalorizados, cansados, muitos com problemas de saúde mental, pela mudança que o processo educacional vem acontecendo no Estado e no nosso Brasil, as famílias hoje entregam seus filhos à escola e repassam à escola a responsabilidade de fazer com que seus filhos aprendam português, matemática, história, geografia, mas eles querem também a educação. Então, cobra-se muito do educador. A gente tem a pauta da inclusão, que hoje também exige muito dos educadores. E a gente acaba vendo um desestímulo enorme para a classe do magistério, por conta do desestímulo, o fato dos atuais professores, dos atuais profissionais da educação estarem muito desanimados. A verdade é essa, porque se ganha pouco, porque a gente precisa melhorar questões pedagógicas, infraestrutura das nossas escolas, e a gente, ao apresentar esse projeto de lei, tem justamente o intuito de estimular com que os nossos alunos vejam na carreira do magistério uma carreira boa, importante e que tenha condições de fazer a diferença na sociedade. Me chama muita atenção, a gente tem o hábito de visitar muita escola, de estar no chão da escola, dialogando com os profissionais de educação, entendendo ali aquela realidade das mais diversas escolas que temos aqui no nosso estado. Só citando aqui um exemplo, semana passada a gente esteve numa escola insular, que é uma escola em Ilha Grande, onde só se chega de barco, onde os professores que lá chegam precisam pernoitar na escola, numa casa que tem lá na ilha, para poder dar aula do dia seguinte, porque não dá para ir e voltar. Os alunos são alunos da ilha, que tem uma característica totalmente diferente. Então, assim, a gente cumpre esse nosso papel de estar muito próximo e visitando as unidades escolares. E quando a gente chega naquelas escolas do curso normal, onde o pessoal está estudando para ser professor, eu sempre tenho o hábito de, quando a gente está ali em sala de aula, perguntar: ei, quem está animado para ser professor? E por incrível que pareça, não vira aquela festa dentro de sala de aula, todo mundo querendo ser professor. E isso nos preocupa muito, porque a gente precisa valorizar o professor de hoje, e a gente tem uma luta muito intensa, muito incansável nesse sentido, mas a gente tem que pensar em quem vão ser os nossos professores amanhã. Se não tiver professor, se tiver essa categoria mais desestimulada, a gente vai enfrentar uma grande crise. Então, buscando valorizar, chamar esse jovem a essa responsabilidade, entender que ser professor é sim uma profissão muito digna, muito importante, e que ele tem condições de ser referência para os nossos jovens, a gente apresenta esse projeto de lei para fomentar os professores da manhã, para estimular esses professores a seguir estudando na carreira do magistério, e os que ainda não pensam dessa forma, que possam acender ali uma luzinha e falar assim: poxa, acho que eu quero ser isso amanhã. Porque a grande verdade, se a gente fizer um exercício muito rápido e perguntar,
para um bocado, uma meia dúzia de jovem, o que ele quer ser, ouso a dizer que é muito provável que nenhum deles diga que quer ser professor. E aí vem essa nossa preocupação com a educação como um todo, e a educação a gente precisa de professor. Não dá para a gente fazer isso de uma maneira desconexa. A gente não pode hoje entender que a tecnologia, que a inteligência artificial, que qualquer outra ferramenta vai suprir o professor. Educação é presencial, é na escola e é com a figura do professor e dos profissionais de educação. Então esse projeto é um projeto muito importante, que a gente precisa conversar, a gente precisa debater, mas é uma forma de fomentar e estimular os nossos jovens, os nossos alunos a serem professores. A gente anota, né? Eu também, quando converso com os jovens, eu vejo que eles querem ser médicos, advogados, engenheiros, mas, afinal de contas, são os professores justamente que formam todas as outras categorias. Então, o que o senhor está falando, todo mundo aqui, nosso espectador, também corrobora. Então, esse projeto, ele visa estimular essa juventude a se encantar com o magistério e querer ser um formador de médicos, engenheiros e advogados, não é isso? Perfeito, é exatamente isso. Passa por um estímulo financeiro, obviamente, para que ele possa estar ali engajado em estudar. E a gente precisa ter justamente esse compromisso com a nossa sociedade. Eu tenho falado muito isso, de uma grande inversão de valores que tem acontecido. Se a gente for olhar no passado, talvez não muito distante, as nossas referências sempre eram os nossos professores, os nossos pais, os nossos avós. Nós queríamos ser igual a eles, né? Os nossos jovens, eu quero ser um policial, eu quero ser um bombeiro, um médico. Quando a gente vê as referências que esse jovem tem no dia de hoje, a gente passa a ter uma preocupação social muito grande, porque não mais é a figura do professor, muitas das vezes, ou na maior parte, não mais é a figura do chefe de família, da sua mãe, dos seus avós. E a gente tem que ter essa preocupação com a nossa sociedade, e tudo isso passa pela educação. Mas a valorização do professor, ter o professor também como ídolo, como referência, o respeitando em sala de aula e no ambiente escolar, é uma forma da gente estar trabalhando melhor esses nossos jovens, que hoje, diariamente, por conta, infelizmente, da realidade do estado do Rio de Janeiro, mas principalmente aqui na capital, tem no tráfico, na milícia, em todo o poder paralelo, um mundo, infelizmente, muito mais atrativo, com resultados muito rápidos, mas infelizmente eles não conseguem enxergar a curta carreira que esse mundo equivocado, errado, do crime lhe proporciona. Enquanto a educação, ela é propositiva, ela é importante, mas ela demanda mais tempo. Então a gente precisa ter esse combate, ter essa luta, para colocar sempre na cabeça dos nossos jovens, porque são eles que têm a capacidade de fazer a diferença na nossa sociedade a curto e longo prazo. Não vai caber mais a nós, a gente segue aqui na nossa função, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, imbuído de melhorar, mas a gente precisa entender que a médio e longo prazo, daqui a 15, 20, 30 anos, não serão mais nós que vamos estar aqui. E a gente precisa ter jovens preparados, capacitados e que voltem a ter, eu acho que isso é muito importante, essa figura do professor como referência. Eu quero ser o que ele foi para mim, né? Seja a tia do primário, né? Aquela tia da creche, o professor da universidade, do ensino médio, do ensino fundamental. A gente precisa resgatar essas referências, né? Aquela importante e bonita frase, ao mestre com carinho, né? Aquela figura que nos ensinou, nos fez aprender e nos tornou pessoas melhores. Então a gente procura, com esse projeto de lei, uma série de outras ações que a gente tem aqui na Assembleia, procurado promover esse retorno de valores. A gente não pode deixar que haja justamente essa inversão de valores. Então a gente precisa retornar os nossos valores lá de trás, da família e do professor na escola. O senhor mencionou o tráfico e a violência e a cooptação dos jovens. Eu quero tratar desse assunto na sequência, mas antes queria fechar o assunto educação. Se o senhor agora estivesse entrando numa sala de aula com 150 alunos, o senhor, um formador de opinião, um deputado de segundo mandato, um advogado experiente, o que o senhor diria, em primeira pessoa, para que aquele jovem se encantasse pelo magistério? Qual era a articulação que o senhor diria? Como que o senhor faria para dizer para eles, olha, minha gente, isso daqui é bom e por quê? Fala com a sua câmera, aproveita a nossa câmera. Eu acho que é importante para esses jovens, o que de fato eu faria
era contar as histórias que a gente conhece e a nossa própria história, que a gente acreditou na educação e que a educação é essa ferramenta de mudança e transformação. Então, quando a gente já fala com esse jovem na escola, já é um ambiente muito propício para que a gente converse com vocês e para que a gente passe essa mensagem da importância do magistério, da importância de ser professor. E como a gente disse aqui um pouquinho atrás, todo mundo quer ser alguma coisa. E para ser alguma coisa, precisa estudar, precisa estar no banco escolar. E o professor é essa figura que tem o protagonismo principal na vida de todas as figuras que vocês possam conhecer. Porque é o professor, seja aquele professor de futebol, da várzea, ele tem um papel importante. Seja o professor de inglês, seja qual professor for. Não estou falando aqui só do português, matemática, história, geografia, que são super importantes. Mas o professor é aquele que ensina, é aquele que transfere conhecimento. E ser professor é ter a capacidade de mudar e participar da vida do outro. E aos jovens, vocês precisam ter esse engajamento, essa propriedade de dizer que quer mudar não só a sua vida, mas a vida daquele que está ao seu lado. O senhor já deu aula? Não, não sou professor. Não sou professor. Ao mesmo tempo também não sou fruto da escola pública, meus pais não são professores, mas eu justamente vi na educação, e principalmente depois que a gente ingressa na política, que a gente quer buscar a mudança, que a gente quer buscar a transformação, essa ferramenta é muito moderada. Muitas das vezes, nos dias atuais, a gente vê um campo ideológico nessa discussão do processo educacional, e o meu compromisso, e a gente fala aqui com muita tranquilidade, é de fato promover a educação, uma educação correta, uma educação retilínea, do professor como figura central desse processo, respeitando todo o outro contexto educacional importante e que faz parte a família também. A gente sabe que a família é central em todo esse processo. Então, a nossa defesa da educação é uma defesa muito centrada. Não adianta aqui a gente bater panela de um lado ou gritar do outro. A gente precisa ter escola, a gente precisa que os alunos entendam que é importante estar na escola, com o fomento dos seus familiares, e que o professor esteja em sala de aula, engajado e imbuído de passar o seu melhor para os nossos alunos. E a educação ela é fantástica, ela tem essa capacidade de mudança, e muitas das vezes na educação pública a gente não fala muito, mas a gente tem excelentes exemplos em todos os segmentos. Eu dou muito um exemplo na questão esportiva. Os grandes atletas podem estar nas nossas escolas. Basta a gente criar o fomento para esses atletas. E a escola pública ela tem essa capilaridade, ela tem essa possibilidade, e a gente defende as escolas vocacionadas. Por que não uma escola vocacionada para tecnologia? As escolas cívico-militares para quem quer seguir a carreira, não é obrigatoriamente, mas é para quem quer uma escola para alunos de alto rendimento esportivo. As escolas bilíngues que existem hoje no nosso estado, que são fantásticas. São alunos da rede pública, do subúrbio, falando alemão. Chinês. Falando chinês, falando italiano, conhecendo a cultura daqueles países. E a gente fala muito pouco sobre isso. Então, o nosso papel é fomentar, é falar, é defender, porque parece que hoje está tudo um caos, que a gente não tem nada. Tem sim. Tem aluno passando para importantes universidades, tem aluno avançando muito na sua vida profissional, fruto da escola pública. Quando a gente vê numa Olimpíada uma fadinha da vida do skate, me preocupa muito porque a gente fala durante 7 dias, durante 15 dias sobre ela, da importância daquela jovem, fruto da escola pública, que ganhou uma medalha nas Olimpíadas, ela vira ídolo, vira referência, mas depois de 30, 40 dias a gente se esquece disso. E o nosso principal compromisso aqui na Assembleia, através do nosso mandato, é permitir que a sociedade não esqueça disso e que nós cobremos o poder público, o poder executivo, ações objetivas para a gente estar sempre fomentando o que a gente quiser imaginar na educação. A gente pode falar de educação focada na astronomia, a gente pode falar em educação focada nos ensinos técnicos, nas nossas universidades, e mais uma vez, o estado do Rio de Janeiro é um estado muito rico no segmento educacional. Nós temos várias universidades aqui, nós temos escolas públicas de muita qualidade, nós temos profissionais extremamente competentes. Pode não parecer, mas a gente tem muito professor na nossa rede com mestrado e doutorado. E mas a gente parece. precisa valorizar. Parece. A gente precisa levantar a bandeira dessa turma para eles se sentirem valorizados e cada vez mais parte do processo. O senhor é um legítimo representante da educação, né? E eu havia combinado com o nosso espectador que eu ia tocar na área de segurança. Acontece que
quando há algum problema, a segurança, que é uma coisa que nos pauta, a todos nós fluminenses, a falta de segurança, ela sim interfere diretamente na educação. Como é que o senhor está vendo isso, deputado? Bom, a gente vê com muita preocupação tudo que vem acontecendo, em especial aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas a gente já começa a escutar que o interior vem sofrendo muito também com o avanço da criminalidade, e a gente precisa ter uma compreensão muito séria e uma luta muito dura com relação a isso. Por duas situações. A primeira é que o momento que a gente vive hoje é de que o Rio de Janeiro encolheu. O Rio de Janeiro hoje teve áreas formais, o famoso asfalto, tomado pela criminalidade, e a gente vê barricadas, a gente vê a criminalidade tomando conta de áreas que em outros tempos não tomavam conta. A gente vê o crime organizado cada vez mais organizado e financeiramente muito bem estruturado. A gente teve a questão da ADPF, que a gente debateu muito aqui na Assembleia e que hoje já está flexibilizada, mas que acabou ocasionando um grave problema de atuação enérgica da nossa polícia. E isso hoje a gente vê uma melhora, mas depois de 5, 6 anos, onde a gente viu o avançar muito dessa criminalidade. E aí, trazendo isso junto ao campo educacional, a gente precisa demonstrar para os nossos jovens que tudo isso que ele vê, muitas das vezes aonde ele mora, porque as pessoas gostam muito de taxar como se todo mundo que morasse numa comunidade, que morasse numa favela, onde a gente vai, onde a gente frequenta, fosse ruim, eu só pudesse consumir esse tipo de produto. Não, lá tem muita gente boa, lá tem muita gente que quer conhecer outras realidades, e o que cabe ao poder público é abrir essa porta, é garantir o direito de ir e vir com segurança desse jovem, desse pai de família, desse cara trabalhador, dessa mulher aguerrida, para ele ter outras oportunidades na vida dele. O que a gente não pode deixar, e não vamos permitir isso, e a nossa luta é muito incisiva nesse sentido, primeiro de retomada de territórios formais. No subúrbio carioca a gente tem visto muito isso, a gente pode falar de Vila Cosmos, Brás de Pina, clínicas da família, tendo o tráfico avançando para frente da clínica da família. Então aquela história de vocês ficam lá e a gente aqui, isso não deixou de existir. E a gente precisa da nossa polícia, que tem sido muito aguerrida, com todas as dificuldades, polícia civil, polícia militar, imbuídas em a gente recuperar o Rio de Janeiro. Isso obviamente passa por questões de inteligência, passa também por um entendimento melhor das punições do próprio Poder Judiciário. Então, não é um tema simples, é um tema complexo, mas quando a gente traz a educação a isso, a gente também precisa entender que o jovem, ou ele está na rua pensando besteira, ou ele está nesse ambiente de educação que a gente falou agora há pouco aqui. E a gente precisa estar lutando contra isso o tempo todo, para que o jovem entenda que ele precisa estar desse lado daqui, do lado correto, do lado do que é certo. Porque se ele estiver desse lado daqui, a sociedade sofre e ele tem uma vida curta. Se o senhor tivesse que resumir o seu mandato, quais seriam as coisas que o senhor nos diria, assim, objetivamente? 4 coisas. Bom, primeiro, educação, subúrbio, segurança e Rosa Fernandes, que é uma grande mulher com quem eu aprendo todos os dias. Eu faço questão de falar dela, porque é um aprendizado. Falei um pouco aqui da minha história, e eu aprendo com ela todos os dias, porque aí sim, o nosso mandato é o que eu falei e é o que eu aprendo com ela. É estar próximo da população, é estar no chão da escola, é estar em cada uma rua do subúrbio carioca, conversando com os moradores, entendendo ali as suas angústias, os seus problemas e buscando soluções, cobrando ao poder público, ao poder executivo, essas soluções. A gente sabe, e não tem a pretensão também, de que tudo se resolve no estalo de dedos, mas o nosso papel enquanto parlamentar é dar voz a toda essa turma que está na rua no dia a dia sofrendo com uma série de questões que a gente aborda através do nosso mandato aqui. Então, é fiscalizar, é apresentar os projetos de lei, é cobrar, mas principalmente é estar próximo e dar voz. O que eu digo que tudo que foi apresentado aqui, tudo que a gente conversou aqui, nada veio única e exclusivamente porque eu pensei, porque eu acho que é bom, porque eu acho que é importante. Tudo veio fruto dessa troca com a população, com o morador, com um profissional de educação, de entender o que eles pensam, o que eles querem, o que pode acontecer para melhorar a vida dessa pessoa, o que pode fazer para melhorar esse bairro, para melhorar essa rua, para melhorar essa escola. E é escutando todos os dias, numa ouvidoria diária e constante, que a gente vai construindo em conjunto com o morador essas nossas ações. Afinal de contas, nós somos representantes dessas pessoas.
e a gente precisa prestar conta e estar próximo sempre a essas pessoas. Então, o nosso mandato é um mandato que busca sempre o diálogo, dentro da moderação, dentro da necessidade de execução de políticas públicas, de querer ver as coisas acontecerem. A gente pode ter os nossos pensamentos, os nossos ideais, a nossa ideologia, tudo isso é muito importante, graças a Deus que a gente está num Estado democrático. Mas quando a gente pega a ferramenta do nosso mandato, o dia a dia com a população, a gente quer de fato que as coisas aconteçam. E a gente diz que a educação tem essa capacidade de mudança. E de fato tem. Mas é importante também a gente aqui afirmar que a política também é uma ferramenta de mudança. A política, quando bem utilizada, quando bem estruturada, ela tem a capacidade de mudar a vida das pessoas, junto com a educação, mas a política é sim essa ferramenta de mudança. E a gente procura ser bom o tempo todo, ser propositivo o tempo todo e estar sempre por perto desses moradores, desses profissionais de educação, todos aqueles que querem estar com a gente para que a gente possa ter propostas e ações aqui na Assembleia que venham justamente coincidir com o que a população quer, para que a gente possa falar a mesma língua. E aí, quando chegue lá para o governador, para os secretários de Estado, para os prefeitos, a gente possa sensibilizar eles que por trás do nosso pedido tem todo um povo que quer que aquilo aconteça, e isso dá muita força. A gente fala muito isso, às vezes as pessoas não têm noção da força que o povo tem. A gente, quando vai fazer um pedido, quando vai fazer um pleito, quando quer ter um posicionamento no plenário, quando a gente olha para trás e vê que tem uma galera atrás da gente falando, vai, fala isso, porque é isso que a gente quer dizer. Legitima. A gente está legitimado. Quando a gente olha para trás e fala porque a gente acha que é importante falar, a gente está falando o que a gente pensa. E eu não estou aqui necessariamente para falar o que eu penso, eu defendo o que eu acredito, mas eu estou aqui para defender o que a população quer. Esse é o nosso maior compromisso, esse é o principal compromisso do nosso mandato. Quais são as coisas que o senhor tem mais ouvido agora, recentemente, nas últimas semanas? Bom, questão da segurança pública e desvalorização dos profissionais de educação. Isso daí são duas pautas que o tempo todo estão aqui no nosso dia a dia, e eu costumo dizer que a gente, no nosso mandato aqui, a gente trabalha do alfinete ao foguete. Eu cuido do processo de aposentadoria do profissional de educação. Ele me passa lá pela rede social, pelo WhatsApp, o número do processo dele. A gente acompanha, a gente entra em contato com o setor, entra em contato com a secretaria, fica esperando ali a publicação no Diário Oficial. Fala para ele, graças a Deus você vai conseguir se aposentar, está aqui a sua aposentadoria. Como também luta pela pauta macro de valorização dos profissionais de educação, piso nacional do magistério, para que a gente possa acabar com a carência em sala de aula. Assim, na segurança pública, a gente cuida da barricada, da insegurança do morador de uma rua, de uma esquina, como a gente também procura atuar e colaborar no combate maior do crime organizado aqui na nossa cidade. O senhor diria que o fato do senhor ser advogado traz para o seu mandato uma característica de largo espectro, como se fosse um antibiótico, né? Sim, a advocacia, eu acho que... Acho não, tenho certeza de que é uma formação que abre muito a nossa mente, no aspecto principalmente também social, se você for compreender todo o processo legislativo, porque as leis também vêm e devem vir através de uma demanda da sociedade, seja para permitir, seja para proibir, seja para dizer o que é certo, seja para dizer o que é errado, a lei precisa ser o espelho do que a sociedade pensa. Então, essa possibilidade de ouvir, de entender, de compreender, eu acho que o direito permite muito isso, para que a gente tenha essa compreensão e, ao mesmo tempo, do processo legislativo, né? Saber como funciona essa história aqui na LERJ, comissão, aprovar, sancionar, e isso daí permite que a gente tenha aqui talvez um pouco mais de habilidade, se é que eu posso dizer assim, para que os nossos projetos, as nossas demandas sejam mais rápidas e mais efetivas. Eu estou terminando essa entrevista com a sensação, combinando com a nossa primeira pergunta e interveniência. Eu havia lhe perguntado se era um sonho. O senhor disse que veio acontecendo através da amizade, o senhor trabalhou, mas eu estou saindo com a sensação, após esse tempo conversando com o senhor, que é onde o senhor está se realizando, né? Que o senhor já era advogado, mas é através da política que é um instrumento transformador. É isso mesmo? É isso, é isso. Acho que a cada ciclo que se renova, a cada eleição que a gente participa, a cada reunião que a gente faz nas ruas, para mim é algo muito engrandecedor. Então, hoje está aqui representando todo o povo do estado do Rio de Janeiro, aquele que votou na gente, obviamente, mas também aquele que não votou, representar esse povo, além de uma responsabilidade muito grande. Posso afirmar aqui que no campo pessoal é algo que me engrandece, me permite amadurecer, aprender
todos os dias com todas as pessoas e eu sou muito feliz, amo o que eu faço todos os dias com um sorriso no rosto, com alegria, com intensidade, porque quando a gente faz com amor, a gente faz com mais vontade e as coisas têm uma chance muito maior de dar certo. Então, assim, hoje eu estou muito realizado, sou muito feliz representando toda essa população do estado do Rio de Janeiro e defendendo essa bandeira, essa causa, que é a educação. E quem gostou da sua eloquência, da sua força, desse geyser da natureza que está aí habitando o senhor, como é que faz para falar contigo? Bom, vou falar para quem gostou e para quem não gostou, porque quem não gostou é importante dizer por quê, porque como eu disse que eu aprendo todos os dias, diz por que se for algo construtivo, a gente procura melhorar. Se for destrutivo, a gente assimila, porque sempre tem alguma coisa boa, por pior que seja, a gente tenta assimilar. Agora, para quem gostou, quer participar do nosso mandato, a gente faz o convite. Hoje as redes sociais, elas são uma ferramenta muito importante de proximidade entre o parlamentar e você, cidadão carioca, e eu me permito que vocês tenham essa proximidade, como eu disse aqui, para falar bem e também para falar mal, zero problema com relação a isso. Então, Instagram, Sérgio Fernandes Rio, mais uma vez, meu Instagram, Sérgio Fernandes Rio, e também o meu WhatsApp. Esse que eu vou passar para vocês não é institucional, é o meu mesmo, pode passar um WhatsApp, que a gente, às vezes demora um pouquinho, mas a gente responde todo mundo, é 21 99906 4119. Vou até repetir, 21 99906 4119 e @Sérgio Fernandes Rio, é isso? É isso. Então, deputado, muito obrigada pela sua presença. O senhor quer fazer umas palavras finais, direcionando aos seus eleitores e aos não eleitores também? Bom, a gente agradece a oportunidade de estar aqui na TV Alerj, batendo esse papo, falando do nosso mandato, e agradece muito a você, que está em casa, no celular, no computador, ouvindo um pouco do nosso trabalho, que a gente possa ter conseguido transmitir bem as nossas ações e chamando a vocês a participar do nosso mandato. É assim que a gente consegue fazer uma construção muito propositiva das nossas ações. Então é um convite para que você possa participar do nosso mandato, para que a gente possa construir cada vez mais ações sólidas para mudar a vida do cidadão fluminense. É para isso que a gente está aqui, é isso que eu quero, é esse o nosso propósito, mas não pode ser o meu propósito. Precisa ser o nosso propósito. Então eu deixo aqui com muita tranquilidade, olhando nos olhos de cada um de vocês, com o coração aberto, esse convite para participar do nosso mandato, para somar, para construir e para criticar quando tiver que criticar. Mais uma vez, zero problema com as críticas. A gente as recebe muito bem, assim como recebe os elogios. Então, vem participar do nosso mandato, que você é muito bem-vindo. Extraordinário. Eu estou achando que o senhor podia, de vez em quando, vir aqui contar mais das suas ações, das suas realizações. Muito obrigada pela sua presença. E eu agradeço a você que esteve conosco aqui nesse episódio com o deputado estadual Sérgio Fernandes. Nós sabemos muito bem que a sua audiência é uma questão de escolha. Até o próximo programa.